Olá, bem-vindo a mais um podcast RH com H de Homem. Eu sou Marcelo Gato, estou aí nas redes sociais, no LinkedIn como Marcelo Gato, no Instagram @mmgato. Estou sempre publicando muito conteúdo sobre felicidade no trabalho. Estou aqui com meu amigo André. Fala aí, André. É isso aí, vamos lá para mais um episódio, então. Já que a gente está fazendo um trocadilho em todo episódio, então esse episódio é um RH com H holandês, né? H de Holanda. A gente está meio enjoado, a gente só tá pegando convidado internacional aqui, sabe? Então, meu nome é André Rizzi, lá no Instagram podem me achar andreriz.rh, compartilhando aí conteúdo de carreira e RH para todo mundo que precisar. E a gente está aí com uma convidada muito especial, que é a Ju, vai falar de um assunto aí. Ô, Marcelo, a gente estava há um tempo já falando, a gente precisa trazer alguém para esse tema, né? E aí, ó. People Analytics, cara. People Analytics. Já quebrei aqui, já entreguei o ouro. People Analytics, super... Porque é um assunto de RH, mas é um assunto de tecnologia, é um assunto que... Como é que funciona esse puxadinho para o RH, né? A mineração de dados aí, que é o novo petróleo aí. Como é que funciona tudo isso para o RH? Como é que o RH se beneficia disso tudo? E a gente estava atrás de uma pessoa, até tinha outras pessoas, né, André? Mas aí apareceu a Ju aí que vai dar um show hoje, botar pressão, Ju. Os conhecimentos Vamos lá. internacionais aí que, já que o nosso people aqui no Brasil está um pouquinho ainda engatinhando, então a gente trouxe alguém aí já com uma experiência. Mas, Ju, se apresenta aí pro pessoal, para eles te conhecerem também, e logo a gente inicia o bate-papo também. Bom, eu sou a Ju Almeida, no Instagram, principalmente eu estou atuando. Tenho o LinkedIn lá no meu Instagram, que é jualmeida.phd. Eu sou pesquisadora doutora na... Gente, é muito nome complicado, mas vamos lá. Manda bala. Sou pesquisadora doutora de People Analytics na Amsterdam Business School, da Universidade de Amsterdã. E isso é muito engraçado, quando as pessoas falam assim, Ju, manda uma bio sua pra gente ler na live e tal. As pessoas começam a falar, não, é muito nome complicado, depois a gente posta. põe aqui no link, né? É muito nome complicado. Mas a ideia ela é muito mais simples, né? Então, em termos de carreira, eu sou psicóloga de formação na UNB, fiz mestrado em clima organizacional. E aí, menina, fui largando a clínica da psicologia para a especialização para o mestrado, e hoje estou em business, né? E o meu doutorado foi pesquisando liderança e People Analytics, e hoje eu sou People Analytics todinha, até a alma. People Analytics até a alma. E eu sou formado em tecnologia também, então sei um pouquinho do que é. Trabalho numa empresa que tem soluções de People Analytics, mas já começo até aqui pedindo para PhD, mestra, doutora, pesquisadora. Ju. É muita vírgula, né? É muito barra, né? Slash. É a carreira slash da Ju. Boa. Ju, o que é People Analytics, assim, até para tirar um pouco dos enganos que existem aí, que o pessoal fala, People Analytics, para uns é um Excel, para outros é um monstro. O que é People Analytics de verdade? People Analytics é a empresa entender os drivers ou motivadores de pessoas que levam a resultados de RH e resultados de negócios, qualificando a tomada de decisão. Então, ela dá subsídios estratégicos com uma gestão com base em evidências para você ter uma decisão de qualidade. Eu falo que é um RH com menos achismo e mais razão. Então, ele vem empoderar o RH, trocando esses nomes complicados todos. Equipes de RH tem perguntas, tem dores, né? Como está tão comum a gente falar nas redes sociais, que são relacionadas a como eu faço meu empregado engajar, como eu faço para um treinamento dar certo. E todos nós que trabalhamos com gestão de pessoas já passamos pelo desafio de levar essas demandas que para nós são tão caras de felicidade, de bem-estar do empregado, para um gestor mais duro, né, financeiro, que vai falar, mas o que isso importa? Qual é o impacto que isso tem? E a gente muitas vezes não tem essa resposta, porque nós não somos treinados para ter essa resposta, a gente não tem o método que traz essa resposta, né?
E o que People Analytics faz? Ele foca nessas dores de RH, mas ela também foca nas dores dos gestores. Então, aumentar o lucro, trazer mais cliente, sustentabilidade do negócio, satisfação do cliente. Então, em termos de modelo, a gente começa com essas variáveis de pessoas, então clima organizacional, RH, liderança, a gente chega em resultados de RH, engajamento, felicidade no trabalho, satisfação no trabalho, comprometimento, e a gente mostra que são as pessoas que chegam no lucro. São as pessoas que aumentam a satisfação dos clientes. São as pessoas que diminuem o absenteísmo. São as pessoas que retêm talentos, sabe? Então, People Analytics é focado em pessoas. O que importa é o people, gente. O Analytics está a serviço do people. Mais people, menos Analytics. Por um mundo com mais... Esse dá um post, hein? Mais people, menos analytics. Aí, ó. Anota aí, Ju, para postar aí. Já tá anotado. Então, olha só. O pessoal aí não viu o nosso bastidor antes aqui, mas a gente já foi capacitado para esse mundo, para estar conseguindo falar aqui no podcast. Não, eu acho que o people aqui, Ju, é até tratado com modismo, ou o pessoal enxerga um pouquinho como moda, em vez de algo que realmente venha para ajudar. Até porque, eu acredito, né? Até porque seja distante da realidade de muita gente, né? E porque tem pouca gente falando com propriedade do assunto. Fala em people, mas às vezes está aí confundindo só com analytics e não realmente para estudar as pessoas, né? O que tu pode comentar sobre isso também? Eu fiquei, André, apaixonada pela área de People Analytics. Hoje eu falo que eu sou militante quando eu descobri essa área, porque eu vejo que é uma grande área ponte. Então, você junta o conhecimento científico, o método científico, a importância da medida correta de pessoas, de psicologia. Medida, estou falando do questionário mesmo, né? Porque questionário é uma coisa que, como é uma lista de perguntas, toda empresa acha que faz. A gente se junta, faz umas perguntas, aplica e depois não dá certo, né? Então, por que não dá certo? Existe um método por trás. E esse método, muitas vezes, ele é atropelado. O que eu vejo é que tem, inclusive, um artigo sobre isso, muito bom, que ele fala que não é uma moda de gestão. Então, essa sua pergunta que você me fez, já tem até um artigo que responde. E tem um outro que diz que o People Analytics é o RH com assento na mesa estratégica. É o RH tomando decisão, sabe? Que traz um outro patamar, traz uma outra dinâmica para o que a gente vê de RH muitas vezes dentro das empresas e da tradição. O que eu vejo de perigos do People Analytics se tornar uma moda de gestão? Uma das coisas que é colocada é focar só no Analytics. Então, o que a gente vê, o movimento do Brasil, o Brasil a gente sempre tem um delay, né, do que está acontecendo aqui, em multinacionais e de conhecimento até chegar no Brasil, mas é uma área muito nova, então a gente ainda vê aqui também que está sendo construída essa ideologia ou esse movimento do que é. Mas por que eu diria, acho que eu tenho duas respostas para essa pergunta. A primeira, por que eu diria que não é uma moda de gestão? Porque o que a gente está fazendo é construir uma mentalidade de gestão com base em evidências, de literatura e de dados, tá? E essa gestão, ela melhora a tomada de decisão. Eu postei um videozinho, né? Eu estou fazendo o Minuto de People Analytics, eu postei ontem sobre tomada de decisão. Quando a gente toma uma decisão na nossa vida pessoal ou profissional, a gente considera a primeira emoção que vem, a primeira opção que vem, e a gente tende a buscar o que confirma essa nossa ideia. Então, a gente não gosta de ser contrariado. Então, você pensa numa decisão e você busca o que confirma isso, né? Um viés de confirmação. Qual que é o grande problema disso dentro da empresa? A gente tá envolvendo muito custo quando a gente toma uma decisão errada e as consequências podem ser muito grandes para pessoas. Então, quando o gestor te pergunta por que eu preciso investir em engajamento e você da RH consegue responder porque isso vai aumentar em 10% a retenção dos nossos talentos de 20 a 30 anos,
a sua conversa é outra. Tá? O seu E essa... argumento é outro. E essa é uma E... mentalidade... Só um minuto, Marcelo. Ai, perdão. Essa é uma mentalidade que não é moda. A gente tem muitos dados. Dados são o novo petróleo, como é colocado. E as empresas estão disputando, você sabe bem que você trabalha com essa parte de recrutamento e seleção, de LinkedIn, na unha os bons profissionais. Eu gosto de falar, e principalmente com o fim dos concursos como a gente conhecia, que a estabilidade hoje depende das competências que você tem. Você ter uma carreira estável e sustentável depende do seu desenvolvimento de competências. E as pessoas estão disputando, as empresas disputam esses talentos. Então, People Analytics vai te mostrar quem é talento e quem não é. Será que a rotatividade é ruim? Porque rotatividade por si não é ruim. Às vezes você precisa que pessoas que não tenham fit, não encaixam na empresa, que elas saiam. É melhor que elas saiam. Então, esses indicadores todos, eles te trazem uma mentalidade diferente. Por isso que eu não vejo como moda e não é visto no mercado. People Analytics vai se tornar moda se a gente fizer errado. O que é fazer errado? Sabe? Se a gente focar só no Analytics e esquecer o People, então a gente tem algumas empresas que fazem assim, vou fazer People Analytics, vou contratar 5 cientistas de dados, vou resolver todos os meus problemas, Big Data e por aí vai, né? Aqueles modelos estatísticos com ninjas pulando que ninguém entende. Qual é o ponto disso? A gente esquece da pessoa. Não adianta. Se a gente esquece da pessoa, eu falo que o Analytics é 30% do People Analytics. Se a gente esquece das pessoas, das perguntas de pessoa, das dores das pessoas, o People Analytics vai ser uma moda sim. Então, People Analytics, para mim, você tem que essencialmente ter RH e psicólogos organizacionais na equipe de People Analytics, porque senão você vai estar gerando só números. Você não gera significado para esses números. Desculpa aí até te interromper aquela hora. Tá até com delay aqui, achei que você ia parar de falar, perdão mesmo. A oportunidade do RH ser estratégico. Ele sempre quis ser e ele sempre foi cobrado de ser estratégico. E aí ele fica fazendo folha, chorando porque não arruma os candidatos para o pipeline de recrutamento e vendo o pessoal embora da empresa. Então, poxa, como é que eu sou estratégico? Você vê o People Analytics como hoje a chave para o RH ser estratégico? É exatamente isso. Tem um outro artigo que fala que eu acho muito interessante, que o RH, ele tende a ser autocentrado. Ele tende a responder as próprias perguntas. E não é só o RH, gente. Cada área pensa no seu problema, né? Porque a gente tem muitos problemas dentro da empresa, então vendas vai preocupar com vendas, o RH vai preocupar com o RH. A questão é que o RH é uma área meio. E se a gente se volta só para os nossos problemas e as nossas preocupações, a gente perde esse contato com outras áreas, a gente não consegue agregar valor e responder às dores dos gestores. Então, é um RH voltado com visão de negócio, voltado para o negócio, e isso empodera. Porque, como eu falei, é você dizer, nossa, a gente vai investir em engajamento, não é para as pessoas serem felizes. É importante? É, mas isso é importante para o RH. As outras áreas não veem a importância disso. Mas é você mostrar os percentuais, é você falar a língua de outras áreas. Então, eu gosto de falar que você tem esse movimento, né, que é fechado para si, e com People Analytics você volta e fecha para fora. Então, você entende as dores de RH como importantes de ser respondidas e você mostra que o RH é importante, que pessoas felizes é importante, que engajar é importante, porque sem pessoas não existe empresa, sem pessoas não existe lucro, sem pessoas não existe satisfação do cliente. Tu deu uma paulada no pessoal aí que tá só usando dados generalistas para fazer análise, né? Vamos dizer assim, a rotatividade é ruim. Qual que é a rotatividade aceitável? Não sei, deixa eu jogar no Google. Qual a rotatividade aceitável? Aí tem um artigo falando 6%. Ok, eu vou partir de 6 e eu tenho que ficar abaixo de 6, senão tá ruim. Vou colocar na meta do pessoal aqui. Não, e eu Então, leigo, a rotatividade tá ruim. Que outro índice tá ruim? Esse, é o culpado. Cara, eu não tenho. E já me pediram algumas vezes para falar, Marcelo, faz um índice de felicidade, faz um índice de retenção. Como que a gente consegue aumentar a retenção? Falei, cara, eu não sou capaz.
Tem que falar, não somos capazes. Aliás, o Faz RH uma pode não ser parceria que a gente capaz. consegue, Marcelo. Então, Faz a uma Ju, Contrata ó, Ju. parceria que a gente desenvolve uns indicadores. a Ju já... E, ó, ô, Ju, mas sabe que eu tava pensando nisso? A gente vai falar depois disso aqui. Vocês vão ver esse podcast Podemos. aqui. Iniciou a nossa unicórnio. Entendeu? Claro, vamos Iniciou a lá. nossa... Mas eu acho muito importante você falar sobre isso, Marcelo, porque o que eu vejo de desafio de People Analytics? Primeiro que a gente que é de gestão de pessoas, que é do RH, a gente tem medo do Analytics, né? Então, quando fala em People Analytics, eu brinco que a gente faz, não, porque nós somos as pessoas que gostam do livro Estatística sem Matemática para Psicólogos. Isso é um fato. Né? Eu dei aula, eu brinco que eu tinha um destino, meu destino é dar aula do que o aluno não gosta. Então, em psicologia, eu dava aula de psicologia organizacional, que o aluno odeia, eu sempre começo 10 casinhas atrás. Eu dei aula de psicometria, eu dei aula de estatística, então é difícil. Aí, de vez em quando no meu Insta eu posto uns comentários de alunos, professora, eu tô no RH, eu tô tão feliz, eu tô realizada. Eu falo, viu, gente? É possível. É possível ser feliz É com a... possível. E é uma estatística que eu falo, que eu gosto muito, que 70% dos alunos de psicologia vão começar a carreira no RH. Então, você gostando ou não, aprenda. Saiba, porque seu destino Estude. é um pouco esse, né? Mas, voltando a falar sobre medida, eu até escrevi um artigo sobre para a HR, né? Que é uma referência mundial na área de HR e de People Analytics, para o blog deles. O meu artigo deve sair essa semana. E ele é sobre justamente isso, sobre a construção caseira de medidas, né? As soluções caseiras. Como é que eu faço uma medida? E o perigo de você fazer uma medida sem ter os critérios psicométricos, né? Sem ter os critérios de medida em psicologia. Porque a gente faz um questionário, você faz todos os seus... Tem um custo de responder o questionário, os empregados respondem, aí você chega lá com um final de, sei lá, 20%, 30%, 40% de participação e você não faz nada com esse dado. Porque a sua medida está errada. Então, quando a gente fala em People Analytics, quando a gente fala em de RH estratégico, a qualidade do dado é muito importante, né? Sim. Então, isso é uma das coisas que eu acho que pesa e que faz, voltando para o André, o People Analytics virar uma moda de gestão. Porque se você mobiliza, se você convence, se você vende a ideia e você não consegue entregar o resultado, você perde a credibilidade, né? Então, vai ficando desacreditado enquanto projeto. E quando a gente fala do ciclo de People Analytics, quero só falar isso para ilustrar para as pessoas que estão aí sofrendo, meu Deus, tem que aprender estatística, tem que aprender R, porque eu sei, eu entendo o coração de vocês, eu fui essa pessoa, eu venho da clínica, eu entendo essa preocupação, mas o People Analytics, ele começa com uma demanda de pessoas, tá? Relação com o negócio, mas a demanda é de pessoas. A equipe de pessoas vai entender qual é essa demanda, qual a pergunta que vem dela e como a gente trabalha essa demanda. Disso, a gente chama, às vezes, o RH nem precisa saber, tem empresas que têm cientistas de dados. E eu não sou contra isso. Só vamos deixar o Analytics a serviço do People, né? Porque se o Analytics virar o centro, isso vira um problema. E aí você faz os modelos estatísticos, 80% pode ser feito pelo profissional de RH de gestão de pessoas, não é complicado, nós não somos estatísticos, eu sempre falo, estatístico nem considero que a gente faz estatística. Você pega os números que você precisa como uma ilustração só, para responder a sua pergunta. Chegou nos números, tchau Analytics. A gente volta para pessoas, a gente volta com storytelling, a gente volta com cores, tamanhos e formas, porque são com gráficos, são contando uma história, né? Por meio de contar uma história que você chega no takeaway, que você chega na tomada de decisão, que você chega na moral da história. Então, olha comigo, a gente começou com o Analytics, a gente começou com o People, a gente teve aí 20, 30% de Analytics, depois a gente tem mais 30, 40% de People. Gente, não dá para ter só engenheiro e cientista de dados fazendo People Analytics, porque não é People Analytics, é Analytics. Ô, Ju, deixa eu te fazer uma pergunta de leigo aqui. Vamos dizer, o People Analytics, ele é
possível para empresas de todo porte ou só empresas grandes que investem em sistema que conseguem? Vamos dizer, eu sou uma empresa lá pequena, 30 funcionários, faço uma pesquisa de clima, a forma como eu faço a gestão e a análise desses dados, o que eu vou fazer, pode ser considerada um People Analytics ou, na verdade, a metodologia que eu utilizo, eu precisaria de um sistema para realmente ser considerado da metodologia de People, assim, o que tu... Até para entender, eu acredito que tem muita gente Claro. que escuta a gente que é de empresas menores, então que não tem uma estrutura talvez de ter um engenheiro, de ter uma consultoria e tal, para eles entenderem também se conseguem aplicar no dia a dia deles também, né? Essa é uma pergunta muito relevante. Eu tenho uma resposta particular para ela, tá? Uhum. Então, se você conversar com cientistas de dados ou com pessoas que tenham só o pé na ciência, e por isso que eu te falei que me agrada o People Analytics, porque a gente é um pé na ciência, outro pé na prática. Um pé na ciência, outro pé na prática. A caminhada é essa. E quem tem experiência em consultoria sabe que o pace de consultoria, o pace da empresa não é o mesmo da ciência. Então, quando eu publico um artigo científico numa revista internacional de qualidade, eu vou levar 4 anos. Uma empresa não tem 4 anos. Uma empresa não tem. A minha resposta para essa é a seguinte: quando você quer, quanto mais complexo o modelo analítico que você quer, maior tem que ser sua empresa. Então, se você quiser fazer Big Data, você tem que ter Big Data. Que empresas têm Big Data? Coca-Cola, Magazine Luiza, empresas muito grandes. Só que você não precisa de um algoritmo para medir recrutamento e seleção, entrando um pouquinho na sua área, André, se você tem uma empresa com 30 pessoas. Então, a proporção do Analytics nessa equação, ou a complexidade do Analytics nessa equação, depende da sua pergunta de pesquisa. Qual é a sua dor? Então, uma empresa de 30 pessoas, ela não precisa saber qual que é a análise de sentimento de pessoas que estão no Twitter. Muito difícil que ela precise disso, sabe? Então, a mentalidade de você diminuir o achismo e aumentar a razão, aumentar as evidências, ela serve para mim e para a sua vida, que nós somos um só. Uhum. Então, ela serve para uma empresa de 6 pessoas, ela serve para uma empresa de 30, ela serve para uma empresa de 300 mil pessoas. A mentalidade, ela te direciona para tomada de decisão de qualidade e impacto no negócio. E esse é o princípio, a definição de Analytics. Então, como eu vejo, você pode trabalhar com 30 pessoas, você pode trabalhar com 300 ou com 300 mil. O Analytics que você vai usar é diferente, em geral, né? Sim. E você vai ter que segmentar alguma coisa. Você vai trabalhar com 30 mil ou, sei lá, 500, você já tem segmentos aí, né? Mas assim, a gente tem até softwares muito poderosos, inclusive livres, porque eu fiz uma consultoria grande que eu fiz, a empresa teve 40 mil respostas abertas. Você tem noção do que é isso? Nossa. Caraca. Falei, cara, lascou. Não tem software que vai analisar 40 mil respostas abertas. Então, assim, o que isso representa? Os empregados querem falar. Como é que eu dou voz a isso tudo? E tem um software, o Iramutec, que é um software livre, francês, que é uma solução para análise qualitativa, que ele tem esse poder. Ele capta palavras ali no meio da... Ele lê o sentido da frase, Marcelo. Ele conecta o sentido das palavras. Eu sou apaixonada por esse software, principalmente porque ele pega 40 mil respostas e ele traz para uma coisa mais quantitativa, né? Porque 40 mil a gente está falando de números. Então, ele dá a relevância da palavra, a relevância da frase por um indicador numérico, entendeu? Ele te dá o percentual. Então, vamos fazer uma pesquisa de felicidade no trabalho. Então, o que você precisa para ser feliz no trabalho vai ser a nossa pergunta. Quando a gente roda a análise no software, ele vai dizer, 30% precisa de mais suporte do chefe, 20% precisa de menos pressão. Olha que legal isso. Então, existem muitas ferramentas abertas. Emoção em palavras, né? Isso. A gente consegue fazer, né? Mal nós não, a gente humanos não conseguimos. consegue. A gente não. A gente não consegue, porque se você me der... Gente, se a gente tiver 300 respostas, a gente já sofre para achar as classes, né? Na análise qualitativa
30 a gente analisa, 30 acho que a gente consegue processar. Agora vai aumentando E a muito gente esse vicia, número. né? A gente vicia. Tá todo mundo... Nossa, 4 responderam esse problema. A gente já vai com cabeça daquele problema nos próximos 40. Por isso que o People Analytics é importante como mentalidade. Porque a gente não foca nessa primeira informação que vê. A gente não foca nessa informação que ela é mais relevante, mas não necessariamente ela é mais importante. A gente evita o viés de confirmação. Então, qualquer empresa precisa disso. E isso não é moda. Isso é uma mentalidade que vai trazer mais resultados para qualquer negócio. Maravilha, nossa, Perfeito. que aula. E eu trabalho em empresa de tecnologia, que aula. Clareza, né? Ju, para a gente começar a caminhar aí para o final, e eu aqui como fora do script, eu te parabenizo porque eu sinto muito a falta dos pesquisadores nas empresas, do trabalho de pesquisa chegar nas empresas. E o RH é uma porta tremenda para você trazer, poxa, eu fiz uma pesquisa, eu identifiquei isso e olha, vamos aplicar na felicidade das pessoas, no engajamento, nas pessoas. Não assim só uma pesquisa de materiais que vai me gerar um novo piso cerâmico, fantástico, pô, legal, mas também anda muito distante a pesquisa da aplicação, e aí fica o acadêmico chorando, porque ele chora mesmo, é porque não temos oportunidades, achando que aquilo vai acontecer. E eu te parabenizo por ser aí uma doutora pesquisadora PhD, botando a mão na massa dentro das empresas. E aí te pergunto, pô, você já viu o People Analytics? Você já identificou como que ele ajuda as empresas, como que a ciência está ajudando tudo? E no momento que a gente está, vou pedir para você falar até em questão de mundo, porque o Brasil está um pouco atrás, tudo. Qual é o futuro desse People Analytics? No que ele vai se transformar? Vai ter inteligência artificial? O que vai acontecer com esse People Analytics como futuro? Tá. Eu vou começar a resposta colocando para você que uma coisa que eu sempre falo quando eu presto consultoria. Gente, eu falo para os meus alunos também. Trabalho de aluno é fazer a própria vida mais fácil. Tá? Com dados, usando o método. Não vai inventar roda, não. A gente tem muito disso. E eu falo para o RH também. Trabalho do RH é fazer a própria vida mais fácil. Quando eu tô com base em achismo, se der errado, foi o meu achismo. Se eu tô com base em evidências e der errado, a chance de dar errado é menor. E se der, você teve um caminho, você tem um suporte, você não tá sozinho. Gente, você não vai para uma guerra sozinho. Para que você vai se colocar sozinho para tomar paulada? Eu, Juliana, não entendo. Então, eu acho muito melhor você ter uma leitura científica, você ter estudos que te indicam um caminho, sabe? Futuro do Analytics. Na minha leitura, daqui a 5 anos, no Brasil, o Analytics vai ser obrigatório. Então, é bom começar a estudar agora. Porque é melhor estudar quando a gente pode escolher, né? Quando você já tem uma pressão instalada, é mais difícil. Aqui fora, as empresas já contratam pesquisadores, já existem cargo de pesquisador nas equipes de People Analytics. De fato, a ciência é muito autocentrada e se retroalimenta, então isso tem mudado, tem sido um desafio. No Brasil, a gente precisa aprender a investir em pessoas, porque a gente investe em marketing, a gente investe no piso, a gente investe em software, mas a gente não investe em pessoas, porque a pessoa vai embora. E tem até uma frase que agora eu vou voltar, não vou lembrar o dono da frase, que fala, se eu investir, ela vai embora. E se ela fica e não sabe nada? É pior. Eu acho pior. Então, claro. Não, e eu acho que às vezes não se investe em pessoas porque a gente não consegue dizer, olha, invista tanto que o teu retorno é tanto. E o People Analytics tende a dar isso pra gente. E A gente não culturalmente, consegue fazer um business case. mas culturalmente a gente também tem a dificuldade da gente investir no próprio estudo, né? E aí tem toda a questão de tipo, preciso comprar um livro, o livro é caro. Gente, mas qual é o conhecimento que isso vai te trazer? É um investimento, né? Não é um custo. Você me perguntou sobre algoritmos. O que eu tenho visto aqui? Grandes empresas que têm cientistas de dados mesmo, a galera que fez mestrado, doutorado nisso, tem reservas com algoritmos. Tem um livro chamado Weapons of Math Destruction. Então, algoritmos são
armas de destruição em matemática, né? Seria a tradução livre disso. E eu acho que a gente está caminhando, engatinhando em algoritmos e ainda tem muito problema, porque hoje, muitas vezes, quando você usa recrutamento e seleção e você treina em recrutamentos passados, você vai pegar um viés, digamos, a empresa contrata mais homem que mulher, a empresa contrata mais pessoas brancas do que pessoas negras, e você vai treinar o algoritmo a fazer isso, porque ele é treinado no passado. Então, o algoritmo, ele é o futuro em grandes empresas que têm essa pergunta. A empresa de 30 pessoas não vai precisar de Big Data e não vai precisar de algoritmos. Ele é frio e ele não é... A gente tende a achar que o algoritmo ele é melhor que a gente porque é a inteligência artificial, né? Não, porque ele é desenhado por pessoas. Então, hoje, o caminho para grandes empresas faca de dois gumes são os algoritmos, mas elas estão se debatendo. Então, mesmo empresas muito grandes, com 40 mil empregados, empresas em 30 países, não confiam só no algoritmo e não estão indo só pelo algoritmo. Que é uma tendência que no Brasil está ao contrário. Então, em recrutamento e seleção está todo mundo usando algoritmo e eu tenho arrepio disso. Assim como todo mundo usa analytics, vão contratar cientistas de dados, que tudo se resolve. Eu tenho particularmente muito medo. Volto a dizer, People Analytics é de pessoas. Quem tem sensibilidade para fenômeno de pessoas, RH é psicólogo. Pô, Ju, só te agradecer aí pela aula particular e pela aula em conjunto também. Queria que tu fizesse as considerações finais aí já para a gente finalizar, dizer como é que o pessoal te encontra aí, se precisar de se aprofundar um pouquinho mais no assunto. E também até... Se quiser comentar, se quem está ouvindo a gente quiser se aprofundar mais em People, se tem algum livro, se tem algum caminho que ela pode seguir para aprender um pouco mais e até iniciar aí os estudos, iniciar o futuro do People no Brasil, vamos dizer assim. Presente já, né? Já está aí. Eu abri o meu Instagram para ter uma oportunidade de divulgar o conhecimento em português, porque é difícil o acesso. Então, é uma das formas que eu posto todo dia, toda semana tem um tema relacionado à área para estar gerando essa demanda e esse conhecimento, né? Eu trabalho junto com a Rai, que é psicometrista, que tem o estágio doutoral no Canadá, e a gente está trazendo o curso de People Analytics. Eu não mencionei, mas o curso daqui da universidade eu desenvolvi o curso de People Analytics, tanto para o mestrado quanto para o MBA. E para o MBA em Data Science, eu e a Corine fizemos o curso em parceria com uma multinacional. Então, a gente está pegando essa ideia, abrasileirando, né? Porque é um outro contexto, é uma outra cultura, e nós vamos ter 3 cursos. Então, um curso para desenvolver a mentalidade de People Analytics, um curso para fazer o projeto completo e um curso de Analytics para pessoas, não Analytics para algoritmos, para números, né? Com estudos de caso, que a pessoa vai pegar os principais problemas de Analytics, engajamento, um caso. Como é que eu faço as análises que eu preciso? Porque do mundo que existe de análise, você precisa de 20%, talvez menos, sabe? E como é que eu entrego esses relatórios? Eu sou storyteller também, então eu me especializei em todas as pecinhas do processo. Eu acho que são muitas dúvidas e muitas dores, porque é novo e é um grande desafio. Eu tenho trabalhado com mentoria, então, inclusive, algumas pessoas que já têm projetos estão me procurando para... Vamos pegar esse meu projeto e transformar ele em um projeto de Analytics? Eu estou fazendo mentoria para isso, pelo Instagram mesmo, direct message, para entrar em contato comigo. Ou meu e-mail, que depois, enfim, meu e-mail que eu trabalho com isso é julianag.almeida@gmail.com. Também é uma forma de me achar. E a gente adora conversar, trocar ideia, adoro cantar um causo. Meus alunos sabem. E eu acho muito importante, André, que a gente abra esses espaços de conscientização, desenvolvimento e empoderamento. Porque o RH ele é essencial para uma empresa. E a gente precisa ocupar esse espaço, porque senão alguém ocupa, sabe? Então, essa é a forma de me achar. Eu trabalho com consultoria também, então mentoria, consultoria e treinamento a partir de fevereiro do ano que vem são as formas de trazer o Analytics. A gente vai escrever uma série de livros também, então você pode ver que o projeto está muito... O projeto é um monstro, é uma holding. É porque a gente quer trazer o Analytics acessível para quem está sentado na calçada. E a gente quer trazer em português. Isso é sensacional. Legal. E a gente quer trazer em português.
Legal demais. Então tá bom, Ju. Muito obrigado mesmo. A gente vai deixar os teus contatos, tanto lá no YouTube, no Instagram, quando a gente for tá fazendo a divulgação. O pessoal pode encontrar você lá. Você que está vendo a gente no YouTube, não esquece de se inscrever aqui no canal. Você que está estando no Spotify, Apple Music, também se inscreve para receber as notificações de quando sair um novo podcast. E no Instagram, @RH com H de homem. E estamos juntos aí. Até mais, até uma próxima. Ju, brigadão de novo. Conta com a gente Ótimo. quando tu precisar de alguma coisa também. Quando tiver o curso aí na lançada, a gente faz questão de divulgar para todo mundo. E vocês precisando de mim também, gente, quiser tomar um café e contar um caos. Fechou. Em Amsterdã já temos Então, onde ir, né? vixe. Hã? Em Amsterdã já temos onde ir. Já temos, dá a voltinha no Vondelpark, que a gente fala Vondelpark, né? Fondel. Mas enfim, temos. Então tá bom. Contaremos causas. Beleza, Contaremos. galera. Obrigado. Tchauzinho, gente. Obrigada.